Olá, eu sou Janaína Spolidório, professora, criadora de conteúdos didáticos e este é o Origem, podcast que fala sobre a raiz da educação no Brasil e no mundo. Espero que goste do conteúdo que criamos especialmente para você. E vem comigo! Origem. Brown, Pons, Giga. Proelpsis, Origin, Yen. Origem, com Janaína Spolidório. Olá, pessoal! É um prazer estar aqui novamente com vocês em um novo podcast. E dessa vez nós estamos no podcast Fique em Casa. Aproveitando o tema, eu trouxe para vocês um pouquinho sobre a temática do ficar em casa com as crianças. Então, primeiro eu vou fazer uma diferenciação entre homeschooling, educação remota e educação à distância. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre orientações que são bacanas para quem começa esse tipo de prática em casa, do fique em casa com as crianças, fazendo uma rotina e coisa e tal. Então, eu vou dar algumas ideias. Lembrando que o podcast é como se fosse um programa de rádio, só que é gravado. E daí você pode ouvir enquanto prepara comida, enquanto faz coisas da rotina da sua casa, que você não precisa ver as imagens. Eu tô aqui com o meu companheiro de podcast, o Pedro, só que assim, eu tô na minha casa e ele tá na casa dele. A gente tá fazendo esse podcast também à distância, obedecendo aí a restrição de isolamento em prol de todo mundo. Exatamente, Jana. Estamos fazendo nosso podcast separados, seguindo as recomendações, mas o Origem não pode parar e acho que o tema de hoje é um tema muito importante para os últimos dias. Vai ser um episódio muito legal. Bom, o homeschooling, eu já falei bastante sobre ele em outras ocasiões, e ele é uma modalidade de educação em casa, educação acadêmica em casa. E essa educação acadêmica, ela tem todo um planejamento da família, é algo que a família quer fazer com a criança. Então, nesta modalidade, a criança ela não frequenta a escola regular, tem uma série de prós e contras, os a favor e os contra, né? Também especialistas a favor e especialistas contra essa prática. E as famílias, cada uma tem o seu motivo para que a criança estude em casa em lugar de estudar na escola. Nesse caso, a família assume a responsabilidade de educar a criança em casa e uma série de mudanças têm que ser feitas. Não quer dizer que a própria família que eduque essa criança em casa. Ela pode ter um tutor, por exemplo, ou ela pode fazer uma série de aulas do tipo particular, digamos assim. E daí a família se responsabiliza pelos custos que vai ter, né, esse tipo de educação. Não é uma coisa muito barata, ela precisa de uma série de recursos que a família precisa organizar em casa para estudar, e ela não tem, assim, embora a gente fale de educação domiciliar e até lembre a situação que a gente está em casa por conta do Covid-19, o coronavírus, ela não é a mesma coisa do que essa situação que nós estamos vivendo, porque a família se prepara para aquilo. Bom, dito isso, a educação à distância é uma outra modalidade de ensino em casa, praticamente assim, ou em algum outro ambiente que seja à distância, como o próprio nome diz, e tem a sigla EAD. Nesse caso da educação à distância, que não é uma coisa nova, e vocês vão descobrir isso na Graça da Traça, no quadro da Graça da Traça, é uma educação que é planejada para ser dada por um professor remoto, ou por aulas gravadas, ou por um podcast. Então, assim, é algo que é planejado para ser à distância. Então, a mesma aula que eu faço em sala de aula não dá para ser exatamente igual à aula que eu faço na educação à distância. São dados os mesmos tópicos, mas o tipo de pedagogia empregada neste tipo de educação precisa ter mais respaldos para o aluno. E o aluno precisa ter um perfil de estudo autônomo. Não adianta o aluno fazer uma educação à distância sem ele ter, assim, o mínimo de rotina para aquele tipo de estudo. Então, Jana, de um tempo para cá, eu me tornei um aluno EAD. O meu começo foi muito complicado, assim, porque eu não sabia como era ser um aluno EAD, qual era o perfil de um aluno EAD. E eu acho que talvez seja um dos grandes problemas, ou uma das grandes dificuldades de quem se propõe a ser um aluno EAD. Qual é esse perfil?
o que que o aluno tem que buscar para deixar essa vida dele um pouco mais fácil ou ele compreender essa modalidade de ensino? Bom, o aluno que propõe a si mesmo participar de um EAD, ele tem que estar ciente de que ele vai estudar à distância, ele terá um respaldo do curso e ele precisa também pesquisar sobre quais serão esses respaldos. Então, ele vai ter a possibilidade de ter um horário para falar com um professor ao vivo, ou ele vai ter um horário de tirar dúvidas específico para aquela matéria. Qual vai ser o currículo, né, o cronograma do curso que ele vai fazer? Todas as matérias são legais para aquele curso? Ele considera que são matérias assim que estão de acordo com o que ele precisa, que ele vai realmente estudar? E esse aluno tem que ter essa consciência e, além disso, tem que ter estratégias próprias de aprendizagem, porque não adianta o curso dar todo aquele conhecimento ao aluno e o aluno não ter essa prontidão para aprender individualmente. Se o aluno precisa de um grupo para aprender, essa modalidade de ensino não é para ele. Bom, Jana, então, de acordo com tudo que você falou sobre homeschooling e EAD, eu vejo que nós não estamos vivendo nenhum dos dois pontos nos dias de hoje, né? Eu posso falar com propriedade, porque eu sou professor e também porque eu sou pai, tenho o meu pequeno aqui. Dá para perceber que nós não estamos vivendo um homeschooling, porque os pais não estão preparados para isso, e a gente também não vive um EAD, porque os alunos também não estão preparados para isso. Qual é esse modelo de ensino que nós estamos vivendo nos dias de hoje? A educação que nós vamos ter que começar a pensar agora é um tipo de educação remota, não é uma educação à distância e nem uma educação domiciliar, porque ela não tem características completas desses dois tipos de educação. A domiciliar seria a do homeschooling, que é aquela toda preparada para a criança começar a estudar em casa. A distância tem todo um respaldo para ensino à distância, e aqui a gente vai fazer a educação remota, que é tentar dar continuidade aos estudos das crianças durante o período que a gente ficar em casa. Então, foi uma coisa de repente que aconteceu. Nós estávamos no meio de um semestre letivo, ou seja, tudo que estava sendo trabalhado nas escolas parou ali na metade. Os alunos não concluíram os conteúdos que teriam que concluir. Meu filho, por exemplo, ele iria ter provas bimestrais, então ele parou exatamente na semana de provas bimestrais. Tem criança que parou no meio de um processo de alfabetização, isso é muito complicado. É a mesma coisa que você começar a fazer um bolo e abandonar o bolo, voltar uma semana depois. Vai ter tudo ali apodrecido, sei lá, não vai dar certo. Primeiro você não vai lembrar tudo o que você fez. É verdade. Quais foram os passos que você já fez, e aquele bolo não ia dar mais para fazer, você vai ter que começar do zero. A mesma coisa com a atividade cerebral da criança em relação à aprendizagem. Ela vai parar um processo que não estava completo, porque foi de repente, então precisa dar um tipo de continuidade em casa sim, ainda que mínimo. Não quer dizer que os pais vão se tornar professores e nem que os professores vão dar aula à distância. Vai ser um meio termo entre as duas coisas que a gente vai ter que adaptar, e eu vou explicar um pouquinho sobre isso no próximo quadro. Origem, com Janaína Espolidório. Para fazer a implementação deste tipo de educação remota, nós temos que pensar em dois lados principais. Isso fora alguns intermediários que podem acontecer, e no momento o que serviria mais seria o digital, mas nem todo mundo tem, e eu vou chegar lá também. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre os pais, o lado dos pais e o lado dos professores. Então, o que eu vou falar como pais é algo que eu estou vivenciando, porque eu tenho o Arthur, ele está no 6º ano, e o Pedro tem o filho dele também, né, Pedro? Acho que você pode contar um pouquinho sobre a experiência. Pois é, eu tenho o Felipe, ele tem 8 anos e está no 3º ano do Fundamental. E tem sido uma experiência nova para a gente, não só a parte do conteúdo. Acho que para a gente que é professor, a gente acompanha tão de perto quanto os nossos alunos e os nossos filhos, mas a relação à rotina de estudo dele. Isso tem sido muito diferente e essa talvez tenha sido a nossa experiência nova nesse processo todo.
E acho também que não uma novidade só pra gente, mas pra todos os pais, né, Jana? A primeira coisa que os pais precisam ter, porque eles não têm formação para esse tipo de montagem de rotina que os professores têm, é a paciência no planejamento. Então, quando você fica em casa com a criança por várias horas, porque fica o dia todo, né? A previsão é que fique 24 horas durante vários dias, e a gente vê aí nas notícias que em outros países são muitos dias mesmo. No começo pode parecer um pouco difícil, porque tudo é muito bagunçado. O ideal é fazer uma rotina. Por isso que você precisa ter essa paciência. Quando você tem a paciência no planejamento, você consegue parar para pensar quais são as coisas que você tem em casa que são possíveis de utilizar durante a rotina com a criança, com seus filhos. E daí você vai fazer uma estratégia diária para que a criança aprenda aquela rotina que você está propondo. Por que é importante a criança e você terem uma rotina? Porque nessa rotina você vai colocar quais são as atividades, os horários, né? Que você vai fazer as suas atividades, porque a gente também tem coisas para fazer, a gente tem que fazer almoço, tem que fazer atividades físicas, que eu vou chegar lá também. Nós temos quem está trabalhando em home office tem o horário de trabalho, que é o meu caso. Quem é professor, muitas escolas estão fazendo também um meio termo de educação à distância, então acontece que os professores também estão trabalhando e eles também têm filhos. E tudo isso fica muito difícil, como vocês devem ter percebido. No caso dos pais em casa, o que eles vão fazer então? Primeira coisa, montar uma rotina para poder passar mais rápido esse horário. Quando você tem uma rotina, a criança tem a consciência de que aquele horário é para fazer aquilo. Então, quando a criança é menor, por exemplo, ela vai entender melhor que o pai, durante a manhã, não estará disponível porque ele estará trabalhando em uma situação adversa. Desta forma, ela não vai ficar a todo momento tentando chamar atenção, porque é uma coisa natural da criança, de princípio, quando vê os pais em casa, pensar que a todo momento ele estará disponível para ela. E importante também dizer que vai chegar uma hora que os aparelhos eletrônicos não vão dar, e nem é para dar mesmo, porque no começo algumas famílias vão usar muito aparelho eletrônico. Como a gente vê usando nas ruas, né, um escape, porque, lógico, ele faz o que você quer, o aparelho eletrônico, e principalmente para criança, ele faz o que a criança quer. Ela não gostou muito, ela muda de tela, né, então ela comanda aquele aparelho. Esse aparelho ele vai servir para entreter ela, só mostra o que ela gosta. Então, academicamente falando, ou seja, do ponto de vista da escola, isso não é muito legal, porque pode criar uma certa dependência do aparelho e um comportamento de teimosia, uma instabilidade emocional que vai ser difícil de tratar depois. Então, é bom também reduzir os horários de aparelho quando você montar essa rotina. Então, Jana, ajuda a gente nessa. Como que um pai pode programar uma rotina? Como que uma casa pode se adaptar a uma nova rotina? Como que é esse processo de criação, de implementação? A maioria dos lares não tem uma rotina, a gente sabe muito bem disso. Então, como que é esse processo? Dá umas dicas pra gente de como eles podem se aprofundar nisso. Bom, em relação à montagem da rotina, não é uma coisa fácil para os pais. E os professores podem fazer uma certa orientação no que diz respeito à escola, mas só isso não vai ser suficiente, porque não vai ter atividade para criança o dia todo. Então, o legal é passar primeiro por uma semana, mais ou menos uns 3 ou 4 dias, no mínimo, de adaptação desta rotina. Então, nesse começo, a rotina não é fixa. Eu mesma que tenho experiência em formação de rotina, porque eu já trabalhava em home office em alguns dias, eu tive que fazer uma adaptação, a minha primeira rotina não ficou legal, eu tive que refazer para poder encaixar na dinâmica de toda hora ficar em casa, de não sair de casa. Então, não é uma tarefa muito fácil realmente. O que você, pai, pode fazer? Na primeira semana, ou os primeiros 3, 4 dias, você tenta fazer uma rotina. Então, será um período de adaptação. Nesse período de adaptação, você vai conhecer melhor o seu filho, do ponto de vista de convivência, tanto escolar quanto familiar. Então, você vai ver ali na convivência escolar
que é quando você vai descobrir as coisas que ele já sabe, um pouquinho sobre o que ele aprendeu na escola. Então, nesse período, você vai sentar com ele e fazer uma revisão, independentemente da idade que ele tenha. Se for uma criança pequena, você vai perguntar o que ele fazia na escola, o que ele já tinha aprendido. Se for em fase de alfabetização, você pede para ele mostrar as coisas que ele já escreveu, pede para ele ler alguma coisa para ver se ele não está lendo nada, se ele identifica letras, se ele sabe números, até que número ele sabe. E se ele já for alfabetizado, dá uma olhadinha nos textos que ele faz, no tipo de continhas, né, de operações matemáticas que ele está fazendo. E a partir daí, que é o que nós professores chamamos de sondagem, você vai poder continuar numa rotina de adaptação até que ela se torne uma rotina mesmo escolar em relação ao que você vai ajudar a escola a manter com seu filho, para que ele não perca esse conhecimento que estava sendo ensinado para ele. Origem, com Janaína Espolidório. Esse podcast está sendo maravilhoso para mim porque ele está me ajudando como pai e como professor. Porque a minha pergunta agora é o seguinte: legal, eu já entendi como o pai ajuda a criar uma rotina dentro de casa, mas e como o professor pode ajudar o pai e a casa e o aluno nesse processo novo, dessa adaptação nova, Jana? Bom, orientar os pais nessa educação remota é um papel que vai ser muito difícil para os professores, porque nem todas as escolas no Brasil têm recursos suficientes para isso. Algumas prefeituras, na verdade, alguns governos, né, assim, de estado, estão tentando fazer parcerias com a Google para conseguir o Google Classroom, mas a gente sabe que nem toda a comunidade tem acesso a esse tipo de recurso. Embora eles tenham um celular, algumas famílias vão ter dificuldade em acessar esse tipo de sala de aula virtual. As escolas que têm maiores dificuldades, elas podem fazer uma lista de tarefas de adaptação, primeiro para os pais, porque se a família mandar diretamente as atividades, os pais vão ficar perdidos. Estou falando isso porque eu já tive relatos de acontecer esse tipo de coisa. Então, os pais vão mandar uma lista mesmo, sabe? Tipo assim, número 1, tal coisa, número 2, tal coisa, que eu vou falar no módulo 3, aqui na parte 3 do podcast. Seria uma lista, nem que seja feita à mão, enxerocada, sabe? Copiada para os pais. Ali, sabe? Feita na raça mesmo. De sugestões para os pais se adaptarem nessa rotina. Então, o professor vai chegar e falar para os pais assim: olha, eu estou mandando uma lista para você e a sua tarefa nesta semana é adaptar um horário que será o horário escolar do seu filho. Nesta lista, o professor já inclui algumas atividades que ele acha interessante. Então, conte até 100 com a criança. Ou se não, peça para a criança escrever nomes de animais, de frutas. O professor estimular o que ele estava estimulando em sala de aula nesta lista. Mas uma coisa aleatória. E essa palavra aleatória, ela é fundamental nesse período de adaptação, porque assim como o professor ele tem o seu jeito de ensinar, o pai vai ter que achar o jeito dele de poder acessar o conhecimento da criança. E ele vai achar esse jeito fazendo atividades que sejam prazerosas para essa criança. Essa criança vai ter que criar um tipo de laço diferente com os pais, e os pais vão ter que perceber como que esse laço vai ser criado. Então, o fato de as atividades serem aleatórias é o que vai ajudar na adaptação, porque ele vai escolher quais atividades ele vai fazer naquela semana. Dito isso, você percebe que a lista tem que ter no mínimo umas 15 atividades, porque ele vai usar em torno de 7 a 10 para poder fazer aquele período de adaptação. Em relação às escolas que têm algum recurso, daí fica um pouquinho mais fácil, porque a escola vai ter um respaldo assim da direção, da gestão, com orientações de como utilizar os meios digitais. Então, ou vai ser uma Google Classroom, ou vai ser por meio de uma plataforma própria. Algumas agendas escolares estão se adaptando para esse fim também. E daí são alguns recursos que as escolas podem usar no que se refere à tecnologia. Neste ponto, os professores precisam ser muito éticos.
É um momento da gente mostrar que o professor deve ser valorizado, que ele tem consciência do que ele pode e não pode fazer, e os coordenadores e diretores também, mesmo em meio a uma crise como a que estamos vivendo. Por quê? Porque a crise não será eterna e algumas pessoas vão sofrer as consequências de atos impensados de pessoas pouco éticas, profissionais e etc., que não respeitam o trabalho alheio e vão utilizar de modo inapropriado coisas que não devem. Um exemplo é o seguinte: a diretora fica desesperada, não estou falando que quem seja, entendeu? Eu estou dando um exemplo aleatório. A diretora fica desesperada e fala assim: então a gente vai começar a colocar todas as atividades no Facebook. Pelo amor de Deus, não faça isso. A menos que você mesma tenha feito a atividade. Por quê? Porque isso pode gerar futuramente um processo judicial em relação aos textos e imagens que são usados nessa atividade. Então, a menos que você mesma tenha, você tem que ter feito a atividade para poder colocar essa atividade ali no Facebook, pública. Porque se essa atividade tiver autor de texto e autor de figura, isso vai ser um problemão depois. Então, a diretora pediu, coloquem atividades, primeiro você pensa assim: eu só posso colocar a atividade se eu mesma tiver feito essa atividade. Primeiro que não era nem para a pessoa ter pedido esse tipo de coisa, né? Vamos dizer que é extremamente pouco profissional. E segundo que há outras formas de fazer isso pelas redes sociais que não infringam direitos autorais. Mas é uma época de crise e todo mundo vai ter que se abrir um pouquinho. Ok, se abrir não é colocar coisas aleatórias que as editoras, e eu também, porque eu sou um tipo de editora, porque eu faço atividades em arquivos, não estão permitindo. Algumas coisas, sim, podem estar abertas e outras não, e eu vou falar isso lá no Empório Expolidório. Eu vou dar a opção para vocês de materiais gratuitos hoje. Não são materiais do site da loja, porque os materiais do site da loja não podem estar nesse tipo de espaço e menos ainda transitar em grupos de WhatsApp. Algumas mães falaram, inclusive no grupo de mães da classe do meu filho, falam sobre a troca de atividades em grupos de WhatsApp. Gente, isso daí é uma coisa extremamente criminosa, para não dizer outra palavra um pouco pior, porque isso estimula um tipo de atividade que não é legal. Então, a escola tem que se colocar num perfil profissional, inclusive fazendo esse tipo de ponte entre o ensino e a aprendizagem de uma forma que dê exemplo ético para as famílias e não que ensine coisas que não devem. Origem, com Janaína Expolidório. Agora vem a parte mais legal, as ideias. Ideia é uma coisa que eu gosto muito e para fazer a rotina com as crianças em casa, haja ideia, hein? Olha, precisa de muita ideia. Uma coisa que não pode esquecer na rotina das crianças em casa, na educação remota, contando com a educação familiar e a educação escolar, é a atividade física. Porque a criança tem muita energia e a gente precisa queimar essa energia, certo? Então, você pode propor brincadeiras que sejam possíveis de fazer dentro da sua casa. Por exemplo, você pode pedir para a criança imitar animais, para descobrir qual é o animal que ela está imitando. Então, você fala, agora imita um animal. Daí ela vai imitar e você vai descobrir. Ou se não, você fala qual é o animal. Agora você vai imitar um canguru. Agora você vai imitar uma abelha. E daí a criança vai fazendo a atividade física. Ou se não, você pode brincar de amarelinha, se tiver algum espaço, assim, tipo na cozinha ou na sala que dê para afastar os móveis e fazer um tipo de amarelinha no chão improvisado. Tudo improvisado, viu, gente? Porque aqui em casa, até bicicleta ergométrica a gente improvisou. A gente tinha um aparelho velho de elíptico aqui, que acho que fazia uns 8 anos que eu não usava. E ele serve tanto para fazer atividade física de elíptico, quanto bicicleta. A gente põe uma cadeira atrás e pedala. Então, a mesma coisa dá para fazer. Não vem me falar que não dá para adaptar, porque alguma coisa dá para adaptar. Você pode brincar de elefantinho colorido. Para quem não sabe, é aquela brincadeira que você pergunta assim,
elefantinho colorido, daí a criança vai falar que cor? E daí você fala uma cor, a criança tem que ir correndo achar alguma coisa daquela cor. Então, o fato de ir correndo já é uma atividade física. Se você tiver uma bola, melhor ainda, porque você pode brincar de meia estafeta, né? Porque estafeta seria com corrida, com troca de papéis e coisa e tal. Para quem não conhece, a estafeta é quando a gente faz aquelas filas e daí você dá uma tarefa para as crianças fazerem na fila. Então, no caso, seria na família. Você pega a bola e, por exemplo, você vai trocar a bola de mão pelos lados, depois para baixo e para cima. Então, dá a bola pro filho, pro marido, em cima e pega embaixo. Dá em cima, põe em cima e depois embaixo, em cima e embaixo. Depois direita, esquerda. É legal que treina a coordenação motora, treina a lateralidade, enfim. Tem uma série de atividades com bola que dá para fazer. Dá para jogar na parede pertinho, né, e tentar pegar várias vezes. Dá para fazer chute a gol, dependendo do espaço que você tem. Dá para abrir as pernas, assim, né? Sabe aquela brincadeira que fica com a perna aberta e daí um joga a bola pro outro? Tem uma série de coisas que dá para fazer com bola. E dá também para procurar uns vídeos, né, de atividades físicas com crianças em casa. Eu tenho certeza que tem um monte, né, na internet. Coisa útil também é para procurar, né? E fora as atividades físicas, que eu acho que são essenciais, especialmente porque a gente vai estar em casa, também é legal vocês proporem coisas com leitura e escrita. Então, pode ler um livro ou contar uma história de memória. Tem algumas histórias que são fáceis de lembrar, né? Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos. E daí você pode até fazer uma dramatização com seu filho. Ou seja, você faz um teatrinho, vocês aprontam as indumentárias, né? As vestimentas ali, veste uma roupa diferente no dia. E você pode filmar com seu celular e depois assistir. Olha que legal. A matemática é importante também de treinar. Se você tem, assim, você olha o que seu filho viu na escola e daí você propõe várias continhas de matemática daquele assunto com a criança para ela poder treinar, não perder aquele conhecimento que ela adquiriu em relação à matemática. E fora isso, tem uma série de atividades. Pedro, você tem alguma sugestão, você que trabalha com música, ou alguma coisa de pedagógica que você conheça, que seja interessante para fazer com as crianças em casa? Seria legal também para os pais ouvirem esse outro lado, porque a música, afinal de contas, ela estimula a matemática e ela também pode fazer parte de atividades físicas, certo? Ah, legal, Jana. Eu também adoro ideia. Então vamos lá. Eu tenho algumas. Para quem não sabe, eu sou professor de musicalização infantil, de música. E então vou dar algumas dicas bem legais que são brincadeiras bacanas que dá pra gente fazer em casa, tá? Então, ó, para quem tem criança que tá na fase da alfabetização, tem uma brincadeira muito legal que eu gosto de fazer muito com os meus aluninhos menores, né? Que é uma música que eles já conhecem, que é o Seu Lobato. Quando a gente tá em grupo, a gente faz o seguinte: a gente canta o Seu Lobato e na parte do animalzinho, ele tem que falar um animalzinho que comece com a letra do nome dele. Então, por exemplo, Seu Lobato tinha um sítio, Iaiaô, e nesse sítio tinha um pato. Pato porque P é a letra do meu nome, de Pedro. Como vocês vão estar em casa e vão ter poucas pessoas brincando, o que vocês podem fazer é escrever as letras num papel, picotar as letras, né, e fazer tipo uma espécie de sorteio. Seu Lobato tem um sítio, Iaiaô, e nesse sítio tem você puxa uma letra, e a letra que cair você tem que falar um animalzinho que começa com a letra. Então esse daí é uma brincadeira muito legal que dá pra gente fazer, é pedagógica, né? Outra legal que também tem a ver com os exercícios físicos, mas esses são pros mais pequenininhos. Quando vocês estiverem brincando com 1, 2, 3 índiozinhos, na parte do jacaré, você interrompe a parte da música e fala assim: eu sou o jacaré e eu vou pegar os índiozinhos. E aí começa um pega-pega. Quem pegar quem, o outro vira o jacaré. Então tem uma brincadeira muito legal, eles adoram também fazer. Tem outras brincadeiras bacanas, tem vídeos muito legais também na internet de grupos de musicalização que são bacanas também de acompanhar. Vou dar algumas dicas aqui. Os barbatuques são legais. A palavra cantada, que todo mundo conhece, né? E hoje, talvez um dos mais famosos que tenham aí é o Mundo do Bita, que também é muito legal, tem conteúdos muito bacanas também. Além desse tipo de ideias que eu dei, uma outra muito legal
é a ideia de fazer um dia especial. É interessante porque você vai trabalhar calendário, que está inserido em história e matemática, e vai ainda criar laços familiares com a sua família, inclusive os emocionais com a criança, que é muito importante. No caso do calendário, você institui um dia da semana para poder fazer esse dia especial. Então, por exemplo, toda sexta-feira, durante o isolamento, nós vamos ter o dia especial da nossa família. E nesse dia, cada semana você faz uma coisa diferente. Daí vocês vão contando no calendário com a criança quantos dias faltam. Ou você pode também criar dentro da rotina, antes dos dias, planejar o que vai ser feito antes desse dia especial. Se for, por exemplo, o aniversário de um bichinho de pelúcia da criança, por exemplo, o ursinho Gerson. Vamos fazer o aniversário do ursinho Gerson nessa sexta-feira. Então, por exemplo, na segunda-feira a gente vai fazer a lista de convidados, que podem ser os outros bichinhos de pelúcia da criança. Na quarta-feira nós vamos fazer uma lista dos quitutes que vão ter na festa. Então, o que a gente vai comer nesse dia? Depois, na sexta-feira, a gente vai fazer a decoração do quarto com o aniversário do Gerson. E daí vai arrumar todos os bichos, aquela coisa e tal. Vai fazer tudo muito lúdico para a criança entrar na brincadeira bem legal. Vai colocar ali o bolo de aniversário, ver quantos anos, cantar parabéns, conversar com os bichos, fazer tudo aquele faz de conta que a criança gosta. Para criança pequena é maravilhoso esse tipo de trabalho. Mas dependendo da idade, você vai ter que criar dias diferentes. Por exemplo, pode ser um dia do piquenique na sala, pode ser um dia da festa do pijama com direito a pipoca, filme e contação de histórias. Pode ser um dia de país, por exemplo, a noite italiana, ou a noite mexicana, ou a noite japonesa. Enfim, pode ser uma série de noites ou tardes ou manhãs com a sua família, de um modo bem especial. Então, é um outro tipo de ideia que também super cabe nessa rotina de educação remota, porque você vai trabalhar além de conteúdos pedagógicos, porque tem todo um planejamento, que dá para você inserir leitura, escrita e matemática. Você também vai trabalhar atividades físicas e também essa aproximação familiar, que é muito importante, especialmente nesse momento que todos estamos só ouvindo coisa ruim. A graça da traça. A educação à distância não é uma coisa moderna. Há muito, muito tempo atrás, ainda antes da internet, já eram ofertados à população cursos à distância, feitos em folhas datilografadas e enviadas por carteiro. Alguns desses cursos eram fotografia, desenho, crochê e até mesmo caligrafia. A graça da traça. Muitos inventores e escritores famosos estudaram à distância em sua formação acadêmica. Alguns deles foram Thomas Edison, o inventor da lâmpada elétrica, Benjamin Franklin, que nos agraciou com a eletricidade, Beatrix Potter, criadora do famoso personagem Peter Rabbit, e Charles Dickens, famoso escritor inglês que criou o conto de Natal, aquele que tem os 3 fantasmas do presente, passado e futuro. Empório Expolidório. O Empório de hoje, ele é bem legal, bem diferente, porque eu vou ofertar para vocês falar um pouquinho sobre as atividades gratuitas que eu estou ofertando no canal YouTube e no meu blog, que é o professorajanaínaexpolidório.com, que são para o período de isolamento Covid-19. Eu fiz um material com 45 ideias para o período de adaptação, para ser usado com as crianças em casa, os pais usarem com as crianças, diversificando atividades físicas, de coordenação motora, leitura, escrita e matemática. E além dessas atividades, no mesmo material tem mais um montão de atividades que, a princípio, parecem atividades de alfabetização. Mas eu estou fazendo vídeos no meu canal YouTube, que é o Janaína Expolidório, nos quais eu dou ideias para crianças de várias idades usando a mesma atividade.
Então, bem legal você procurar lá. Essas atividades são permitidas para usar com seus alunos durante esse período, inclusive em envios diretos para os alunos. Lembrando que as atividades da loja não devem ser usadas para esse fim. Apenas essas atividades que eu estou disponibilizando. E assim, eu estou com vocês nessa luta pelo Fique em Casa, apoiando as pessoas que estão com dificuldade para lidar aí com a doença, né? Porque a gente sabe que quem tem comorbidades, que são doenças prévias, ou quem tem muita idade, está sofrendo muito com a situação mundialmente. Então, eu vou fazer o possível para fornecer as atividades durante este período, de modo que não seja de modo nenhum necessário a gente ter uma postura antiética em relação às atividades que estão na loja. Eu espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Foi um tema um pouco diferente. Se vocês tiverem alguma dúvida, mande para nós no contato@janenespolidori.com.br e te espero no próximo podcast, que vai ser muito especial. Bom, Jana, eu adorei o podcast de hoje. Foi um tempo muito bom de aprendizado, tanto como professor como pai. E eu quero deixar um recado muito especial para todo mundo. Fiquem em paz, fiquem bem, porque essa tempestade vai passar e a gente vai estar aqui sempre juntos. Então fiquem em casa, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Te vejo lá. Orihe. Brown. Pons. Tige. Proelpsis. Origin. Ien. Origem, com Janaína Espolidório.